Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei que horas você vai estar vendo essa mensagem, mas hoje eu tenho algo muito sério para compartilhar com você e eu quero que você esteja muito atento ao que eu vou dizer agora. Eu estava agora há pouco nas redes sociais assistindo alguns vídeos interessantes que eu estava ouvindo a palavra de Deus, ouvindo alguns testemunhos, compartilhando com algumas pessoas, quando de repente chegou para mim um vídeo de uma psicóloga no Brasil que é cristã e foi denunciada, não é, pelo Conselho, né, de Psicologia do Brasil, por ter sido acusada de manifestar a sua fé. Né? Eu fiquei impactada com aquilo e fui ver o vídeo com mais calma. Ela está muito emocionada no vídeo por ter sido denunciada por causa da sua fé. Ela não foi denunciada por causa da sua imposição de fé, ela não foi denunciada por questões éticas, ela não foi denunciada por fazer um mau trabalho, ela foi denunciada porque acredita em Jesus. E quando ela fez o vídeo, embaixo, né, nos comentários, existem centenas de pacientes da psicóloga defendendo a psicóloga, dizendo que ela é excelente profissional, que ela é uma excelente psicóloga, pessoas dando relatos, testemunhos da sua mudança de vida por causa do acompanhamento profissional dessa psicóloga. O que mais me chocou é que diante de tantos relatos, né, de tantos pacientes sendo ajudados por uma profissional, ela tenha sido denunciada por causa da sua fé. E ela diz no vídeo que ela nunca impôs para ninguém, nunca tentou persuadir as pessoas quanto à sua fé, mas ela nunca negou a sua fé. O problema não é ela falar de Jesus em suas consultas, porque não era o que acontecia, mas era quando questionada relativamente à sua fé e por causa dos seus princípios, ela ter sido denunciada pelo Conselho de Psicologia por se declarar cristã. E isso me trouxe um impacto muito grande, porque nós começamos a visualizar, né, na realidade que nós estamos enfrentando hoje. Nós temos que ser respeitados, queremos que as pessoas nos respeitem, mas quando alguém declara, né, a sua fé em Cristo, esse respeito não precisa existir. Ele não precisa ser condizente, né? Eu vejo pessoas em outras áreas profissionais, né, como na minha área profissional do jornalismo, por exemplo, em que nós vemos pessoas declararem abertamente quais são as suas religiões, qual é a sua fé e o que lhe sustenta. Eu, inclusive, venho de um estado que é a Bahia, né, lá em Salvador, onde dezenas de jornalistas falam sobre a sua fé em matérias dentro do jornal de forma aberta, né? Mas não são cristãos, e nunca foram condenados e nunca foram denunciados por causa da sua fé. Mas a partir do momento em que um cristão se declara cristão dentro de uma matéria, se ele estiver fazendo uma matéria em Salvador e se declarar cristão, ele corre o risco de ser condenado porque ele está querendo impor a sua religião. E isso me traz uma reflexão, um texto da Bíblia que está em Mateus 10, no versículo 32 e 33, que diz o seguinte: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que estás nos céus. Essa é a fala clara do próprio Jesus Cristo, quando ele diz que aqueles que o negarem diante dos homens, ele o negará diante do Pai. E aquele que o confessar diante dos homens, ele o confessará diante do seu Pai. Isso é um alerta para nós cristãos. Eu não estou aqui para impor Cristo para ninguém. Eu não quero que ninguém aceite Jesus. Nem o próprio Jesus quer que você o aceite, se você não o aceitar de todo o seu coração. Jesus, ele não quer uma igreja cheia de homens e de mulheres que não o amem. A palavra de Deus diz em João 4:24 que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em
verdade. Então não adianta você dizer que você é cristão se você não ama o Senhor verdadeiramente e se você não adora em espírito e em verdade. O meu alerta hoje para você é: será que você, assim como essa psicóloga, tem declarado a sua fé em Jesus no seu local de trabalho, na sua vizinhança, no meio da sua parentela? Ou você tem negado Jesus diante dos homens com medo de ser rejeitado, denunciado, deletado, cancelado por causa da sua fé? Eu hoje decidi fazer esse vídeo para alertar aqueles que dizem que amam a Deus, amam a Jesus, até acreditam em Jesus como Salvador, mas eu tenho uma palavra para você. Deus diz que Jesus é o único e suficiente Salvador e não há outro além dele. O próprio Jesus diz também em João que ele é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então, até que ponto nós estamos realmente dispostos, a sermos cancelados, deletados, denunciados por causa da nossa fé em Jesus? Esse vídeo é para fazer você refletir. Até que ponto você realmente tem sido cristão? Será que você está preparado para o que está por vir? Nós acabamos de ver um decreto de paz entre Hamas e Israel numa guerra bíblica que está escrito, Daniel já havia alertado há milhares de anos atrás sobre esse dia, não é? E você está posicionado em que lado do muro? O próprio Jesus também disse que ele vai vomitar os mornos. Ele não vai aceitar aqueles que não o assumem verdadeiramente. Então, se você hoje está em cima do muro, assim como eu um dia estive, hoje é a sua oportunidade de descer do muro e assumir de uma vez por todas que você é cristão. Jesus está voltando. E eu digo mais, não tardará. Os sinais estão aí, a palavra do Senhor está se cumprindo. E se você não conhece quais são os sinais, qual é o alerta que o Senhor nos deu desde a época de Daniel, está na hora de você começar a buscar a verdade. Deus diz também em sua palavra que aquele que conhecer a verdade será liberto. Ou seja, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você realmente quer ser liberto, conhecido de Jesus, está na hora de você assumir o posicionamento, de verdadeiramente reconhecer Jesus como único e suficiente Salvador. Nós não podemos continuar nos calando diante de uma represária contra a nossa fé. Nós temos que aceitar todas as religiões. O decreto, a palavra que diz sobre liberdade de expressão, ela só vai até quando nós começamos a abrir a boca para falar de Jesus. Se for para falar de qualquer outro Deus, tá tudo bem e você tem a sua liberdade de expressão, de religião respeitada, desde que não seja falando de Jesus. Hoje eu quero convidar a você que se diz cristão a começar a declarar a sua fé, a começar a declarar que você é sim cristão e que você serve ao único Deus criador dos céus e da terra e a seu Filho amado Jesus que morreu na cruz por você. Eu venho hoje fazer um convite de coragem. É tempo de sair do armário, é tempo de sair da caverna, é tempo de fingir, de parar de fingir que você não é cristão. Porque Jesus, ele está voltando e ele só vai reconhecer diante do Pai aqueles que verdadeiramente têm coragem, assim como essa psicóloga teve, de ser denunciada no Conselho de Psicologia do Brasil, mas permaneceu firme, mantendo a sua coragem em dizer que ela sim é cristã e que ela não vai abrir mão de Jesus só para agradar a homens. Amém? Que esse vídeo possa trazer um despertamento da sua fé e que você tenha a partir de hoje coragem de assumir que você verdadeiramente ama a Jesus mais do que a qualquer outra coisa. Que Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua família e até a próxima palavra.